Gerson, do Flamengo, fica mais uma vez no banco da seleção brasileira de Dorival. O meio-campista do rubro-negro carioca também não foi titular na primeira partida e em breve estará de volta ao Mengão. Situação de meia do Fla. Com essa pausa na data FIFA, o futebol brasileiro ficou parado por alguns dias. O Flamengo está de olho na situação de um jogador que foi convocado e está com o time para a disputa das eliminatórias. O meio-campista Gerson foi chamado por Dorival Júnior para a disputa dos jogos contra Equador e Paraguai. Na primeira partida, em que o Brasil venceu o Equador por 1-0, ele foi acionado na segunda etapa do duelo. Porém, de acordo com informações apuradas e publicadas pelo GE mais uma vez, no jogo desta noite 10 contra o Paraguai, ele deve ser banco novamente para o mesmo trio do primeiro jogo entrar em campo. Provável escalação titular do Brasil. Segundo a matéria publicada pelo site Globo Esporte, o meio-campo titular da seleção brasileira comandado por Dorival Júnior deve ter o volante André na cabeça de área e Bruno Guimarães e Lucas Paquetá formando a trinca de meio-campo. Dorival deve montar um esquema tático na 4-3-3 com a seguinte formação: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana, André, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, Rodrigo, Endrick e Vini Júnior. Situação do Fla com baixas. Durante esta temporada, o Flamengo sofreu muitos problemas com as baixas no elenco. A equipe de Tite teve muitos problemas com jogadores lesionados durante algum momento da atual temporada de 2024. Muitos atletas do Mengão estão lesionados e alguns nem entram mais em campo na temporada. Casos do atacante Everton Cebolinha, do lateral esquerdo uruguaio Matias Vina e do centroavante Pedro. No setor de meio-campo, o uruguaio de La Cruz é um que desfalcou o elenco por lesão, mas já está trabalhando para voltar a ficar apto para ajudar o time de Tite na reta final do atual ano de 2024. 13 anos de tabu, Flamengo de Tite recebe o Bahia com longa invencibilidade jogando como mandante. Flamengo decide em casa com vantagem do empate uma vaga para a semifinal da Copa do Brasil. Duelo decisivo. Nesta quinta-feira 12, Flamengo e Bahia medirão forças no Maracanã, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil 2024. A partida começa às 21h45, horário de Brasília. A expectativa é de casa cheia, pois o clube carioca já divulgou que mais de 53 mil ingressos foram vendidos para a decisão pelo torneio nacional, podendo bater o recorde de público do ano, 60.490. No jogo de ida, o time de Tite venceu na Arena Fonte Nova por 1-0, gol de Bruno Henrique. Sendo assim, para avançar às semifinais, o Mengão precisa apenas de um simples empate. Tabu em jogo. Além da boa vantagem conquistada em Salvador no primeiro jogo, o Flamengo conta com uma longa invencibilidade contra o Bahia como mandante. Já são 13 anos sem ser derrotado em seus domínios para o tricolor baiano. A última vitória do Bahia sobre o Mengo no Rio de Janeiro foi no Campeonato Brasileiro de 2011. Na oportunidade, com gols de Titi e Dodô e Souza, o tricolor venceu por 3-1. Renato Abreu fez o gol do time carioca. De lá pra cá, foram 10 jogos no Rio, com 8 vitórias do Flamengo e 2 empates. Neste ano, as equipes já se enfrentaram no Maracanã no dia 20 de junho, com triunfo do mais querido por 2-1 pelo Brasileirão. Davi Luiz e Gerson marcaram para os donos da casa e Everaldo descontou para a equipe baiana. Contratação de Anderson Barros no Flamengo para substituir Braz Spindel está descartada pelo Palmeiras. Diretor executivo do Palmeiras é muito bem avaliado por todos os presidenciáveis do Mengão e tem seu contrato expirando em dezembro. Quem comandará o futebol do Fla em 2025? A troca de quem comanda o futebol do Flamengo em 2025 já é quase uma certeza dentro da Gávea. Com o fim da segunda gestão de Rodolfo Landim, cresce a ansiedade para definir o substituto na pasta. Nesta semana, o Bolavip Brasil trouxe um nome que agrada a todos os presidenciáveis no Mengão. Trata-se de Anderson Barros, diretor executivo do rival Palmeiras. O dirigente está no clube desde 2019 após a saída de Alexandre Matos. Com o perfil mais apaziguador e importante na manutenção do bom convívio do elenco, ele é um dos responsáveis pelo sucesso do trabalho de Abel Ferreira. Antes do Palmeiras, Barros era o homem forte do rival Botafogo. Uma das condições pensadas pelos candidatos à presidência do Flamengo seria efetivar Felipe Luiz como treinador da equipe profissional no lugar de Tite e Anderson. Chegaria para o lugar de Bruno Spindel. O contrato do diretor executivo expira no fim deste ano. Então, é possível que o dirigente volte ao Rio de Janeiro para ter carta branca no mais querido? No que depender de Leila Pereira, a resposta é não, apurou Bolavip.
Palmeiras não libera Anderson Barros. Barros tem muito prestígio dentro do Palmeiras e a tendência é que, em caso de reeleição de Leila, o vínculo do dirigente seja renovado por mais uma temporada. A Abel e o elenco alviverde aprovam o trabalho do Cartola. Uma saída de Barros já é difícil de ser imaginada. Para o rival Flamengo, então, a probabilidade é quase nula. Até porque nos últimos meses, a direção do CRF não facilitou uma transferência de Gabigol ao Palmeiras. Isso sem falar das negativas anteriores por Bruno Henrique e Pedro. Com um perfil de maior responsabilidade financeira, ao contrário de Matos, mais agressivo no mercado da bola, Anderson Barros saiu um pouco de suas características em 2024. Atacou o mercado e trouxe reforços como Felipe Anderson, Maurício, Agustin Gia e Aníbal Moreno, Caio Paulista e Lázaro. Michael causa impacto no Flamengo e fazenda tratamento em 2 períodos para acelerar recuperação. Atacante está fora de combate desde sua lesão sofrida contra o Bahia, no dia 28/08, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Jogo decisivo na Copa do Brasil. O Mengão segue totalmente focado no confronto decisivo pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, após a pausa da data FIFA. Nesta quinta-feira 12, a equipe recebe o Bahia, em partida que terá a transmissão do Bolavip Flamengo. Para o jogo que os cariocas têm a vantagem do empate, por ter vencido na ida por 1-0. Tite deve escalar um time sem Gabigol e com Arrascaeta de volta aos 11 iniciais do mais querido, o que acabou chamando a atenção dos torcedores. Coincidentemente, o próprio Gabriel Barbosa é carrasco do time comandado por Rogério Ceni. Números à parte, a expectativa é do Bahia vindo pra cima por precisar vencer a partida. Michael quer voltar logo. Enquanto o mais querido defende um tabu na partida, acabou sendo revelado uma atitude de Michael, que está fora de combate desde o confronto exatamente contra o Bahia, no jogo de ida quando sofreu uma lesão muito grave. Acontece que notícias do Flamengo reveladas em apuração da coluna do Fla, deram conta que Misha está realizando seu tratamento em 2 períodos para acelerar seu processo de recuperação. A informação é que ele tem chegado pela manhã no CT Ninho do Urubu e realiza tratamento no departamento médico até a pausa para o almoço, por volta das 12 horas, de Brasília. Logo em seguida ele retoma as atividades para tratar a contusão. Mesmo que esteja bem focado na recuperação, o que vem causando a admiração de muitos torcedores, o atacante ainda será desfalque não só nas quartas de Copa do Brasil, como também na Libertadores contra o Peñarol. Por conta de sua lesão, o Fla não deve inscrevê-lo nesta fase da competição continental. Dessa forma, os reforços Alex Sandro, Gonzalo Plata e Carlos Alcaraz terão prioridade, mas Michael deve estar à disposição caso o time de Tite chegue na semifinal. Martial diz sim ao Flamengo e contratação é aprovada pelos dirigentes flamenguistas. Livre no mercado, atacante virou uma oportunidade de mercado após contusão de Pedro. Nova contratação aprovada. O Flamengo ainda segue de olho em oportunidades do mercado mesmo com a janela de transferências fechadas. Jogadores que estão livres, sem clube, podem assinar novos contratos. Sendo assim, Anthony Martial vem ganhando força para assinar com o rubro-negro carioca. O francês está sem clube e gostaria de atuar no futebol brasileiro, especialmente no Fla. As conversas acontecem há dias e agora avançou de vez. Tudo porque Martial diminuiu a pedida salarial e aceitou receber pouco menos de 2 milhões de reais, se encaixando no teto salarial do Mengão. Acordo chegando. A diretoria flamenguista estaria costurando um acordo com contrato de 2 anos, além de bônus por metas atingidas, que são números de jogos na temporada e títulos que possam ser conquistados. A contratação foi aprovada pelo Fla após o clube receber informações que o jogador, apesar de estar meses sem jogar, não tem nenhum problema médico e está bem fisicamente. O departamento de futebol recebeu a sinalização positiva sobre os valores envolvidos no negócio e a novela está na iminência de ser encerrada. Se depender do Martial, ele assina contrato ainda nesta semana. Flamengo entende que o jogador pode se encaixar perfeitamente no esquema de Tite, mesmo não sendo aquele centroavante de área para substituir Pedro, que só volta em 2025. Nas redes sociais, o nome do atacante divide opiniões, mas a maioria entende que a contratação pode ser interessante, dependendo dos valores e que contratualmente tenha respaldo em caso de problemas físicos.